Salve peixeiros com orgulho, esse é mais um vídeo do canal SFC Raiz de forma extraordinária, visto que este detentor deste canal encontra-se de férias. Porém, como é um canal destinado a falar sobre as coisas do Santos, eu não podia resistir a falar a respeito da situação caótica que o clube vive, depois de um bom tempo ainda, nesse intervalo aí, desde o último vídeo que eu fiz do vlog e também das últimas análises, numa partida antes do clássico diante do Palmeiras, que geralmente eu faço vídeo não de análise ou talvez do vlogs, eu não fiz mais uma vez por esse motivo que me encontro nesse estado atual, mas preferi esperar uma sequência de acontecimentos, aí, um turbilhão de eventos que aconteceu uma semana aí antes desse jogo, o último que tivemos lá no Morumbi, que até a reunião extraordinária, sessão extraordinária, convocada pelo Conselho Deliberativo, por motivos estatutários, sempre há um intervalo de dias úteis para que ele seja concretizado. E esse vídeo é feito justamente logo depois da reunião, finalmente, do Conselho Deliberativo com membros do Conselho Comitê Gestor e do presidente Andrés Rueda Garcia. E como torcedor, como sócio que sou, tenho a oportunidade de acompanhar, o privilégio de acompanhar a sessão extraordinária do Conselho, que agora está disponível aí para sócios do Santos como eu, não pude deixar de dar o meu pitaco mesmo de férias, até porque, como torcedor que sou, ao contrário do que o comitê gestor costuma fazer, pelo menos eles fizeram essa convocação logo depois das férias deles, o que é profundamente lamentável, depois da mais uma vexatória derrota num clássico, e na qual, por exemplo, nenhum membro, nenhuma reunião do próprio conselho, comitê gestor, nenhuma reunião de emergência foi feita da parte deles. Precisou o Conselho Deliberativo, e mesmo esse Conselho Deliberativo, que é composto em sua absoluta maioria na gestão favorável ao atual mandatário, uma maioria que não se viu nunca na história do Santos Futebol Clube. E o que se viu foi realmente, para quem é torcedor do Santos de verdade, algo para se preocupar, e muito, porque até mesmo no momento de cobrança, no momento em que as pessoas cobram o atual mandatário pelo pífio desempenho que vem se ocorrendo nos últimos anos e está cada vez pior, desde o início da sua gestão, no sexto treinador, sexta comissão técnica que nos encontramos, e numa situação que estamos aí atualmente brigando mais uma vez para não cair, não só no brasileiro, mas numa competição estadual. Uma situação vergonhosa que vem acontecendo no nosso clube. E as pessoas que vêm cobrando, da parte delas que vêm cobrando, e até isso é algo que é se preocupar para quem é torcedor do Santos. O que se viu nessa reunião realmente, entre outras coisas, entre outras banalidades que podiam ter sido evitadas se esse conselho feito, eleito por mídias sociais pela primeira vez na história do clube, feito por voto à distância, tivesse feito valer o estatuto social, como por exemplo as cobranças, poucas foram feitas a respeito da atual gestão e do senhor presidente Andrés Rueda, ficando apenas restritas também no desempenho fora de campo, até porque, até mesmo para quem é apoiador do Rueda, está ficando feio essa situação que o Santos se encontra. Está ficando feio até para quem são apoiador, até quem andou passando o pano a certo ponto, ainda continua, mas que agora está reconhecendo que, pelo menos algo que era óbvio para quem via antes da posse do Rueda, que ele próprio admitiu que não entende nada de futebol, não quer entender e tem raiva de quem entende, e ele continua reafirmando isso nessa reunião do Conselho, e provavelmente não se envergonha nada disso, porque ele deixou bem claro que não entende de futebol, mas que agora quer cobrar, ou pelo menos deseja dividir o ônus, ou apenas o próprio 100% dessa responsabilidade da campanha pífia que o Santos apresenta nas pessoas que deveriam entender no lugar dele. Mas o mais preocupante do que isso não foi somente as manifestações da grande parte do Conselho, salvo raras exceções, raríssimas exceções do Conselho, que eu vou continuar frisando aqui, que o grande problema do Santos não é dentro de campo, é apenas o que acontece nos resultados, é apenas reflexo do que se vem acontecendo na parte administrativa.
a parte administrativa sendo gerida não somente por este conselho, mas também por membros do comitê gestor, do próprio executivo, mas em especial vou dar um destaque aqui, algo que poderia, por exemplo, ter sido questionado por esta reunião de conselheiros. Uma coisa que chamou muita atenção durante essa semana, que tivemos aí pelo menos 2 manifestações de protesto da parte das torcidas organizadas, uma, por exemplo, na porta do CT Rei Pelé e outra 2 dias depois, numa invasão de fato de direito dentro do próprio CT, na qual os jogadores, muitos deles numa situação muito constrangedora, ficaram cara a cara não somente com os atletas, né, como também do próprio senhor Andrés Rueda Garcia, na qual ele, né, justificando aí as atuações, fez várias promessas, tirando aí, por exemplo, algo que a gente até, agora no próprio conselho, por exemplo, prometendo reforços, entre os quais aí muitos jogadores, na qual ele tentou destacar que não preferiram vir para o Santos, como também agora na reunião do conselho, o vice-presidente José Carlos de Oliveira falando até numa negociação com o Cavani. Mais uma vez, mais uma situação lamentável, vexatória, que a gente vai ver, eu posso apostar aqui, que vai ser mais um balão de ensaio para iludir o torcedor. Mas voltando ao episódio no CT, né, que foi uma coisa muito suspeita, no mínimo, que acho que o senhor presidente do Conselho Deliberativo, Celso Giustini, poderia ser questionado por esses conselheiros do porquê, por exemplo, o senhor Celso Giustini compareceu 2 dias antes da invasão do CT Rei Pelé numa sede de uma torcida organizada. É algo que o torcedor do Santos, que não está muito ciente ou que não está muito a par dos acontecimentos dos bastidores do clube, poderia saber, porque este é um ano de eleição e que estão se repetindo através dos anos em uma escala cada vez pior, de um aparelhamento de instituições dentro do clube, das estruturas do clube, para fins meramente eleitoreiros, por mais que certas figuras digam o contrário. Por exemplo, o próprio senhor Celso Giustini chegou, tem vários registros de vídeo dizendo que ele não pretende ser candidato. Mas a simples manifestação dele, dos holofotes que ele anda tendo para apenas dizer isso, né, dadas as experiências dos outros mandatários e das outras pessoas que estiveram no lugar dele, é lógico, é motivo para se desconfiar para quem acompanha de perto os bastidores do Santos. E esse vídeo é justamente para aqueles que querem realmente ter uma certa relevância nas decisões do Santos agora, que nos encontramos no momento que eu julgo ser o mais perigoso, né, visto pelo testemunho que eu estou vendo por aqui, o mais perigoso na nossa instituição. O Santos está num verdadeiro caos, né, de pessoas que foram eleitas sem o mínimo preparo, sem o mínimo decoro nenhum para representar o nosso clube, seja no conselho, seja na própria presidência do Conselho Deliberativo, seja no comitê gestor. A maneira, por exemplo, depois da partida do Clássico diante do Palmeiras, por exemplo, a manifestação do treinador Odair Hellmann e do seu gerente de futebol, né, misto, né, estagiário de gerente de futebol, Paulo Roberto Falcão, porque ele nunca havia, né, exercido esse cargo, não tem essa experiência de mercado, manifestar, por exemplo, a frustração de terem contratado, ou pelo menos cogitado, um número de atletas, de 22 atletas que se recusaram a entregar o quadro do Santos. E isso vem acontecendo não somente agora, mas isso vem se manifestando desde o ano passado, desde, por exemplo, o senhor Andrés Rueda, quando, por exemplo, ele acumulou o cargo de gerente de futebol. É bom que se tenha, né, seja registrado isso para quem tem memória curta, dada a demissão do gerente de futebol na época do Lisca, ele temporariamente assumiu o comando do futebol no Santos, até, né, a vinda do Falcão, um exemplo que inviabilizou completamente o clube no mercado, e seja pelas manifestações do próprio Rueda, seja pelas estratégias que o Rueda vem fazendo. Por exemplo, um clube que anda cobrando na pessoa, e aí eu digo a responsabilidade do presidente do conselho, que tem que ter muitos olhos abertos com relação a essa pessoa. E parece que ele está tentando impor um ambiente digno de uma torcida organizada, sendo que ele agora é representante do clube, e é uma coisa completamente diferente, é um decoro completamente diferente, vindo de alguém, por exemplo, que veio da política e poderia saber melhor sobre isso. E poderia se entender que agora, por exemplo,
hoje ele representa o clube, ele não representa apenas uma torcida organizada, e trazendo isso para o clube pode ser muito perigoso, pode ser muito catastrófico até para os futuros, os rumos do nosso clube. Usando né, um dos pilares do nosso clube para objetivos aí escusos. Eu não tenho medo nenhum de dizer sobre isso, tá? Ele podia esclarecer muito bem a respeito disso, não foi questionado, mas é muito, no mínimo, suspeito um membro de um conselho deliberativo comparecer 2 dias antes de uma sede de uma torcida organizada e 2 dias depois houver, né, uma invasão dentro do CT com torcedores abnegados do clube sendo ludibriados para fins, para objetivos realmente muito, no mínimo, suspeitos. E realmente isso está acontecendo no clube, é muito perigoso e que refletiu mais uma vez, assim como o próprio Celso já teve, né, teve no seu mérito uma partida na qual ele disse que os atletas é que têm que ser responsabilizados, né, têm que ser cobrados, né, dos maus resultados em campo, ignorando completamente a negligência que vem sendo essa administração, visto que, por exemplo, ele representa a gestão do Rueda. Mais uma vez, assim como aconteceu nesse episódio, que foi completamente infeliz na declaração dele, aconteceu de novo, né? Derrota mais uma diante de um rival. Não tivemos essa sequência de episódios na qual, por exemplo, nos bastidores fala-se muito no Ângelo, que vem sendo aí negociado com um clube concorrente direto, que vem sendo beneficiado com aquisições mais uma vez no nosso clube nos últimos anos, e que mais uma vez o Ângelo sendo, digamos, emocionalmente abalado, que, por incrível que pareça, há rumores de que, por exemplo, o atleta Raniel, que tem vínculo com o clube, que também veio do Vasco agora recentemente, teve uma negociação no México que foi frustrada e ele voltou para o Santos. Foi ele que tomou as dores, foi ele que protegeu o elenco, foi ele que protegeu o Ângelo nesse episódio. O Santos está realmente jogado às traças, e não somente num fator, e simplesmente principalmente no fator administrativo. E é preciso que agora, algum torcedor que estiver vendo isso, precisa abrir os olhos. E a gente precisa informar muito, porque o que está acontecendo no clube realmente parece uma coisa de caso pensado para que o clube seja realmente vendido para uma SAF. Por exemplo, esse conselho deliberativo, esse comitê gestor, por exemplo, tem um dos membros, o senhor Tomás da Ponte Real, que logo na posse dele afirmou que o grande objetivo dele é fazer o esforço para que o Santos vire uma SAF. Então, não dá para se cobrar, não se espera se cobrar, pelo menos desse comitê gestor. Por exemplo, poucos membros, não somente todos os membros do comitê gestor compareceram nessa reunião agora do CD. Não dá para se cobrar, por exemplo, do conselho deliberativo, visto que de 8 entre 10 conselheiros foram, né, eleitos na chapa do Rueda. E também nessa patética, para dizer realmente, né, lamentável exibicionismo da parte de um grupo de conselheiros que fez uma manifestação online e distribuiu para as redes sociais pedindo a renúncia do seu Rueda sem embasamento jurídico algum. Como todo mundo sabe, para quem acompanha o clube sabe que esses mesmos conselheiros são os mesmos que, por exemplo, ajudaram a colocar o Rueda na gestão da administração. Então, está virando um jogo de cartas marcadas dentro do clube. E em ano de eleição é preciso muito alguém informar sobre isso, porque o torcedor agora vai ter o poder nas mãos de decidir os rumos do clube, precisa abrir os olhos, que nem tudo é o que se parece. A mídia vai informar, alguns setoristas vão informar a respeito disso, a respeito das manifestações. Mais uma vez vamos falar agora, ouvir a respeito do Santos negociando o Cavani. Todo mundo sabe o que vai dar sobre isso. Mas, enfim, como santista que sou, como muitos que são, que querem fazer alguma coisa pelo clube, é bom ter ciência sobre isso, porque o que está acontecendo esse ano nem vai ser, me parece, tem muitos agentes do caos dentro do clube que estão fazendo valer a teoria do quanto pior, melhor, para se promoverem mais uma vez às custas do clube. É sobre isso por enquanto que eu tenho a dizer, e até o próximo vídeo. Santos sempre Santos, valeu!